Louvado seja esse Deus, digno de louvor, de glória, de adoração. E aqui nós estamos reunidos para expressar a nossa gratidão a Ele, por quem Ele é, pelo que Ele faz, pela certeza que Ele nos dá, de que nesse mundo de tantas oscilações, Ele é a constante que nos firma, que garante a nossa existência. Como disse o salmista, caiam 1000 ao teu lado, tu não serás abalado. É por esta fé que graciosamente recebemos de Deus que aqui nós nos encontramos e nós o adoramos em gratidão. Deus fala conosco, e essa é uma das maneiras que Ele tem de demonstrar como nos quer bem, como nos ama. Esse amor constante de Deus, que o profeta Isaías nos fala no capítulo 26. E nós lemos para nossa edificação o que Deus nos diz aqui. A partir do início do capítulo 26, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Até aqui. Vamos falar com esse Deus que conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Eu convido para nos conduzir à presença desse bondoso Deus em oração, pastor Bezeliel. Por favor, Bezeliel. Ore por nós ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade bendita, nós te cultuamos, nós te louvamos, nós te adoramos. E repetimos este cântico que foi registrado pelo profeta Isaías quando o povo adentra a terra de Judá, proclamando que Tu és o nosso único baluarte, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso porto seguro. Por isso Te buscamos nesta manhã, para Te cantar louvores e render graças pelas bênçãos recebidas da Tua dadivosa mão. Amém. Recebe o nosso culto, Senhor, aperfeiçoa o nosso canto, sobretudo prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Isto pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus instruiu o seu povo e na ressurreição de Jesus Cristo essa instrução se tornou ainda mais clara, de que devemos congregar, devemos nos ajuntar para exercitar nossa fé e fortalecer uns aos outros no caminho que o Senhor nos coloca. Por isso nos encontramos no dia do Senhor reunidos. Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus com esse hino que estamos cantando durante esse mês. Vou pedir para o pastor Donaldo, por favor, toque ele inteiro para a gente lembrar certinho a melodia dele e louvarmos juntos ao Senhor.
Sentai-vos, irmãos. Vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Onde ouviremos a leitura a partir do versículo 16 até o versículo 20, onde se encontra esse convite da graça, do amor e da misericórdia do nosso Deus para o seu povo reunido aqui nesta manhã, para lhe prestar culto e lhe fazer também confissões. Diz assim a palavra do Senhor através do profeta Isaías: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Bendita a palavra do Senhor, que nos convida à reflexão, que nos convida a escolher, a ouvir, a comer o melhor que o Senhor tem para nós na sua palavra. Nós vamos nos recolher, queridos irmãos, a um momento de oração silenciosa, onde teremos oportunidade de dar resposta a essa exortação, a admoestação da palavra de Deus. Confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos dele, nos voltarmos para Deus para fazermos a sua vontade, crendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. E crendo também que Ele é fiel e justo para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos então nos recolher a este instante de oração silenciosa. Deus santo e bendito, buscamos a Tua presença, estamos diante da Tua face bendita, Senhor. A nós cabe o corar de vergonha, porque quando olhamos para as nossas ações, olhamos para os nossos pensamentos e sentimentos, ó Deus, percebemos o quão distante ainda estamos da Tua santidade, da Tua perfeição. Mas admoestados e exortados pela Tua palavra, Senhor, humildemente nos aproximamos do Teu trono de graça e de misericórdia, para Te suplicar o perdão para os nossos pecados. Para Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê cada dia mais consciência das nossas faltas, para que, reconhecendo-as, ó Deus, e sabendo que elas entristecem o Teu coração, elas revelam iniquidade, ó Deus, e o Senhor abomina a iniquidade. Nós possamos nos voltar para Ti, Senhor, para um viver mais santo, mais justo na Tua presença. Tem misericórdia de nós, que o Teu sangue, ó Senhor Jesus Cristo, nos limpe e nos purifique nesta hora, para que possamos Te prestar um culto, ó Deus, ainda que não seja perfeito, mas da sinceridade do nosso coração, de que ele seja agradável ao Senhor. Rogamos-te também, Senhor, as Tuas bênçãos para aqueles que estão precisando muito do Teu auxílio, ó Deus.
os enfermos, aqueles que estão experimentando lutas e provações, aqueles que estão experimentando problemas de relacionamentos no lar, na família. Ó Pai querido, tenha misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que têm passado por necessidades materiais, que o Senhor possa estender a Tua mão de poder e abençoar, ó Deus, a vida. Te pedimos também pela nossa nação, principalmente nesse ano de eleições, ó Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor dê sabedoria ao povo para ir às urnas e votar conscientemente, e que o Senhor mesmo ponha na liderança da nossa nação aqueles que o Senhor deseja para governar com justiça e retidão a nossa pátria. Livra-nos, Senhor, da corrupção, livra-nos, Senhor, daquelas coisas que não te agradam, Deus, para que possamos ter uma nação feliz, uma nação que vive em paz. Rogamos-te estas bênçãos, o perdão para os nossos pecados, e te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade e pelo teu grande amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós ouviremos coral da nossa igreja, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor pela sua fidelidade. E ao nos lembrarmos disso, que nós possamos ser fiéis também ao Senhor, consagrando a Ele os dízimos e as ofertas. Aqueles irmãos e irmãs que separaram este domingo para fazer isso, enquanto o conjunto coral entoa este cântico, poderá consagrar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas.
Nós convidamos nossos queridos irmãos, o reverendo Durval, a Ana Paula, que trazem em seus braços a filha que Deus lhes deu, a Débora, nesse momento de batismo. Queridos amigos, nesse instante nós temos a instrução de Deus para nossas vidas. Essa manhã nós estamos lendo o livro do profeta Isaías. Eu gostaria de tomar aqui no capítulo 6 desse livro algumas instruções para os compromissos que você, Durval, e você, Ana Paula, assumem com a Débora diante da igreja de Deus. Nós lemos que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui no profeta, nós entendemos que nós conhecemos a Deus quando Ele nos dá uma visão dEle. É Deus que abre os nossos olhos para enxergá-lo e para entender quem Ele é. É Deus que se revela a nós. Foi isso que aconteceu aqui. E é isso que acontece conosco. Santo, Santo, Santo. É um Deus trino que se revela a nós como é. Um só Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que vocês acreditam em Deus? É assim que Ele lhes tem aberto os olhos para crer? O texto também diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós somos pecadores, todos nós. E Deus tem confiado a vocês a certeza de que os nossos pecados são perdoados pelos méritos de Jesus Cristo. Nós habitamos entre pecadores, mas Deus é a nossa salvação nesse estado, na situação em que nós nos encontramos. Vocês acreditam que Deus é capaz de perdoar todos os nossos pecados pelos méritos de Jesus Cristo? Sim. E o texto continua dizendo: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Sabendo que os pecados são perdoados pelos méritos de Jesus Cristo, Deus também fala conosco e nós ouvimos a sua voz. E Ele nos faz uma pergunta que demanda uma resposta de cada um de nós. Quem irá? Deus concedeu a vocês a filha, a Débora, e ela é a pessoa mais importante que Deus coloca na vida de vocês, para que vocês respondam a Deus essa pergunta, para que vocês testemunhem a ela quem Deus é, e que é possível vê-lo, e que é possível ouvir a sua voz, e que é possível viver com Ele. E Ele nos diz aqui, para assumirmos esse compromisso e para respondermos essa pergunta. Então vocês estão comprometidos com esse Deus
que se revela e que fala conosco e que perdoa os nossos pecados, a orar pela Débora, a levá-la a conhecer esse Deus, lendo para ela a sua palavra, ensinando-a a ler, para que ela mesma tenha o privilégio de conhecer a palavra de Deus e vivendo de tal forma que ela veja no lar dela o testemunho dessa confiança que vocês têm no Senhor. Assumem tais compromissos? Sim. Nós vamos orar a Deus. Convido a igreja a se colocar em pé. Pastor Ricardo, por favor, faça uma oração. Jesus querido, pastor amado, que cuida das suas ovelhas e de uma maneira especial das suas ovelhinhas. Te agradecemos, ó Deus, pela chegada da Débora, amém, tão amada e desejada por este casal. Amém. E o Senhor lhes concedeu a bênção deste privilégio, da paternidade, da maternidade, que traz amadurecimento à vida, Senhor, principalmente para a família pastoral, que tem que cuidar de ovelhas e de um rebanho tão grande, ó Deus. Mas obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem enchido o coração deste casal de amor, de sabedoria e especialmente de compromisso, ó Deus, para trazer a tua filhinha à tua casa, para ser consagrada a ti pelo batismo. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que todos os dias da Débora estão escritos e determinados. Amém. Nenhum deles, ó Deus, vai fugir aos teus cuidados. E isso traz para nós, pais, segurança, principalmente quando caminhamos com o Senhor, quando sentimos a tua forte mão nos conduzindo e nos amparando, ó Deus, para estarmos educando os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Durval e Ana nunca ficarão sem a tua companhia, Senhor, e sem a tua instrução. Amém. E por isso nós podemos te bem dizer, porque o futuro da Débora será promissor. Sabemos que ela já é uma filhinha abençoada pelo Senhor, ó Deus. E queremos te pedir que o Senhor fortaleça as mãos deste casal, amém, para que com sabedoria, com entendimento e com a força que vem do Senhor, possam criar a Débora nos teus caminhos, amém, para que ela seja aquilo que o Senhor deseja. E se for uma missionária chamada pelo Senhor, bendito seja o Senhor. Amém. Mas não importa o que ela seja, ela levará essa palavra bendita do Senhor, porque ela já é o bom perfume de Cristo. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe as obras de nossas mãos nesta hora. Que confirme, ó Deus, este selo e abençoe a aliança que esses teus servos estão fazendo nesta hora. Em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor Jesus, é que oramos. Amém. Amém. Débora, cordeirinha do Senhor Jesus, filha da promessa, te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó bondoso Deus, confiamos nas tuas promessas e ao ministrar esse sacramento o fazemos por esta fé, certos de que o Senhor é capaz de sustentar, de abençoar e de levar adiante a vida dessa infante nos braços de seus pais, na companhia da igreja e para a glória do teu nome e para a expansão e manifestação do Evangelho da salvação eterna em Cristo Jesus. Assim o fazemos com gratidão em Cristo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, confirmando esses compromissos que vocês fizeram na presença dele e da igreja. Nós convidamos alguns irmãos da igreja a cumprimentarem essa família.
Até meio difícil pregar agora, né? Mas Deus vai dar graça. Vamos voltar a abrir, amados, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Vamos completar essa leitura. Isaías, capítulo 6, até o versículo 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Oremos mais uma vez. Santo Deus, abre os nossos corações agora, para que possamos ouvir a Tua voz. Sonda-nos, esquadrinha o nosso pensamento. Ajuda-nos a compreender o Teu caminho para nós, o Teu caminho que é o caminho de paz, a Tua vereda que é a vereda de amor e justiça. Nós somente a encontramos na Tua palavra, Senhor. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Tira de nós toda distração, afasta de nós tudo aquilo que quer roubar a semente da Escritura e aproxima-nos da Tua vontade. Ajuda-nos a Te obedecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel, mais ou menos 740 anos antes de Cristo, se sentiu desamparado. Mais especificamente o povo de Judá, o reino do sul. Naqueles tempos a nação estava dividida entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, Judá, andava um pouco melhor do que o reino do norte, conhecido como Israel. Mas o povo todo sentiu atacar o seu coração à sombra do desamparo, mais ou menos por aquele tempo, o tempo da morte do rei Uzias.
para entender um pouco mais o que significa esse trono vazio, naquele momento tão importante, naquele momento crucial para a nação, nós precisamos voltar, talvez você possa fazer isso na sua casa, com mais tempo, no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 26. Ali há uma narrativa sobre os feitos do rei Uzias, sobre como ele vivia, sobre o que ele fez, os caminhos que ele andou. Resumindo para nós agora, o rei Uzias foi um rei que começou o seu reinado muito novo, o rei mais novo de Israel, e ele foi um dos reis que teve um governo mais próspero, governou por mais ou menos 52 anos, é um reinado abundante de anos e de tempo. Ele começou fiel e foi muito abençoado. Deus concedeu ao rei Uzias inúmeras vitórias militares. O rei Uzias se tornou um rei estrategista de guerra, dominou cidades que haviam sido roubadas do povo, instalou partes do seu exército em lugares-chave estratégicos com alta tecnologia para a época. O rei Uzias teve um sucesso nacional tremendo, ele era o herói da nação. Todos em Israel o admiravam, todos em Israel o viam como um referencial e se sentiam seguros, sabendo que o rei Uzias estava trabalhando em favor do povo. Ele conseguiu também reconhecimento internacional a ponto dos maiores inimigos de Israel daqueles tempos fazerem alianças de paz com ele e lhe levarem presentes no próprio palácio. Mas, como todo homem, pecador que era, o rei Uzias anulou todas essas coisas que Deus havia concedido e enviado do seu coração até ele, por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da altivez. O rei Uzias quis entrar no templo de Jerusalém e acender o incenso, oferecer a Deus a oferta de aroma agradável, coisa que não era lícita, coisa que não era permitida, apenas aos sacerdotes era permitido realizar tal ritual. O problema não era o ritual, o problema era o homem pensar que poderia passar por cima das ordens de Deus. Esse era o problema. O problema não estava em acender um incenso e levar até o altar. O problema estava no homem achar que era Deus, e que não havia mais ninguém acima dele, e que ele não precisaria mais se reportar ou se humilhar diante de ninguém. Esse era o grande problema. Dentro do templo ainda, a lepra apareceu no rosto do rei Uzias, e ele foi expulso pelos sacerdotes, e foi embora do seu palácio, morar numa cidade de refúgio, aí sim abatido e humilhado pelo rei que está acima de todos os reis da terra. Hoje, muitas vezes, assola o nosso coração um sentimento parecido com esse. Nós nos sentimos também, muitas vezes, desamparados. Nós vivemos um tempo de instabilidade e de incertezas. Quando nós olhamos para os nossos governantes, ou quando nós olhamos para o contexto em que nós estamos inseridos e vivemos, o dia a dia, a lida diária, nós chegamos à conclusão de que as coisas vão de mal a pior. A corrupção só aumenta, a violência só aumenta, as necessidades básicas do povo não são supridas, não há, o pior de tudo é que não há, para nós, sinceramente, uma perspectiva de uma melhora. Não há, infelizmente para nós, a perspectiva de que as coisas vão mudar, pelo menos a curto ou médio prazo. Nós estamos num ano importante para o nosso país, para o nosso povo, ano de eleição, e um discurso em tempos como esse que aparece nos nossos lábios na hora de votarmos, de irmos até as urnas para exercermos a nossa cidadania, ao que Deus quer de nós e requer de nós.
O discurso que nos alcança é: eu vou votar no menos pior. E isso entristece o nosso coração, isso nos frustra e traz para nós também um sentimento parecido com aquele sentimento que alcançou o coração dos judeus daqueles tempos. Novamente, tudo por causa do pecado do homem. Tudo por causa da ganância do homem, da soberba do homem, da altivez do homem. Nós nos sentimos desamparados muitas vezes, sem ter a quem recorrer. Mas Deus, Ele decide no seu coração se revelar ao profeta Isaías e mostra que o trono do seu povo, o trono do povo de Israel, do povo de Judá, não está vazio, como o próprio Isaías, como todo o povo pensava. Deus governa o seu povo. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, um trono maior do que o trono em que Uzias estava sentado, um trono eterno. Esse rei, o rei eterno, que é o Senhor, é um rei que está além do que os nossos olhos podem ver. Ainda que todas as circunstâncias fossem adversas e não houvesse perspectiva para o povo de Judá daqueles tempos, ainda que com a morte do rei Uzias, o coração dos seus inimigos novamente se encheu com a esperança de atacar Israel e de dominar aquelas terras, ainda que o povo se sentisse desamparado, abandonado, sem o seu referencial, sem o seu ponto de segurança, o nosso Deus se apresenta ao seu povo naqueles tempos para mostrar que o seu reinado dura para sempre e que ele estava sentado desde sempre e para sempre sobre um alto e sublime trono, maior do que o trono em que Uzias estava sentado. E Isaías tem um encontro com esse Deus. Ele, diante desse Deus, ele vê quem ele é, ele consegue ver Deus e consegue ver a si mesmo. E ele percebe que é um homem pecador, um homem de lábios impuros, e que habita no meio de um povo pecador, no meio de um povo também de lábios impuros. E ele conhece a outra faceta fantástica desse Rei eterno. Ele é perdoador, ele tem prazer em perdoar, e ele capacita Isaías para o serviço que ele tem designado para ele. Ele chama Isaías para um propósito. Ele enche o coração de Isaías com a esperança que se havia perdido. Ele traz para Isaías uma nova perspectiva, de um futuro diferenciado. Ainda que circunstâncias temporais e passageiras fossem trazer tristeza e angústia, havia a santa semente. Deus estava separando para si um remanescente, queria brotar, assim como o carvalho, que mesmo depois de cortado quase até a raiz, mesmo já tido como morto, brota novamente, renasce. A esperança no meio do povo de Judá estava sendo trazida de volta, não por um rei humano e passageiro, mas pelo Rei eterno. Hoje, Deus continua se apresentando a nós, e Ele governa o seu povo hoje. A nossa esperança não está na nossa presidente e nem no nosso futuro presidente. A nossa esperança não está nos nossos governantes. Nós não podemos colocar nossa esperança na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Nós não podemos colocar nossa esperança no povo, que se levanta para exigir e protestar. Todas essas coisas que se apresentam à nossa volta são nada, perto do grande poder e do grande amor com que o Rei que nos governa nos oferece. A pergunta que eu faço para você é essa: os seus olhos já viram o Rei? Porque o grande Rei veio ao mundo na forma de homem.
veio ao mundo como um homem, para que os nossos olhos pudessem vê-lo. Ele, mais uma vez, livremente escolhe vir até nós e se apresenta a nós. E Jesus Cristo, o Rei eterno, o Emanuel, o Deus conosco, quer governar a minha e a sua vida, quer governar a minha e a sua casa. Os seus olhos já viram o Rei? Porque Cristo, o Rei eterno, Ele tem para nos oferecer a paz, mesmo em meio à adversidade. No Evangelho ele diz: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que Cristo nos dá é a paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo dá, ela é inteligível. Quando as circunstâncias vão bem, nós temos paz. Quando as circunstâncias estão nos mostrando o caminho, nós seguimos em paz. Mas e quando tudo está errado à nossa volta? Como o tempo em que estamos vivendo? E quando as circunstâncias são adversas? E quando o contexto em que estamos inseridos é um contexto de desamparo, como nós nos sentimos nesse tempo? Não há paz para nós? Há paz para nós. Porque ainda que nós não consigamos entender o motivo, tudo está dando errado na minha vida, nada está dando certo. Eu não tenho nenhum motivo para ter paz, mas eu tenho. Essa é a paz que excede todo entendimento. Ninguém consegue entender, nem nós mesmos. Como você pode explicar Paulo e Silas encarcerados, cantando? Como você pode explicar Estevão no meio da rodinha para ser apedrejado, louvando, pregando o Evangelho da graça? Como nós podemos explicar o príncipe da paz, aquele que nos dá essa paz, pregado na cruz, por amor de nós, sendo afrontado e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Não conseguimos entender racionalmente. A paz que excede todo entendimento enche as nossas vidas. E esse amor de Cristo nos perdoa, nos sara, transforma as nossas almas. A alma cansada, abatida e ferida pelo mundo e a sua maldade, encontra em Cristo o remédio, a cura. No relacionamento íntimo com Ele, ali na oração, na confissão, na lágrima que corre pelos olhos daquele que ora, daquele que confessa, o perdão é trazido até o coração, até a alma. Nós somos transformados por esse amor que nos capacita também por um propósito novo. Cristo nos faz igreja, Cristo nos torna igreja, Ele habita em nós, por amor dEle mesmo, faz de nós a sua casa favorita, e coloca nos nossos lábios as suas palavras. Enche-nos com um propósito novo, nobre, maior do que nós mesmos. Esse propósito de levar a sua mensagem àqueles que necessitam, àqueles que precisam ouvir. Cristo é aquele que traz de volta a esperança para o coração que já não tem mais saída, que já não vê mais saída. Em Cristo, o Rei eterno, Deus manifesta o seu governo sobre o seu povo. Os seus olhos já viram o Rei. Você não precisa mais andar por aí desamparado, sozinho, nas trevas, sem perspectiva, sem sonhos, frustrado, se sentindo sem governo, sem alguém cuidando de você. Você pode ter esse encontro com Cristo. E você pode amá-lo hoje, porque Ele amou você e amou a mim primeiro. Ele quis vir até nós. Ele quis ser o nosso Rei. Qual a nossa resposta? Diante de nós está a mesa do Senhor. A presença de Cristo é real e espiritual. Ele partiu o seu corpo, Ele derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos voltar para Deus. Ele morreu no nosso lugar, Ele morreu a nossa morte,
para que nós pudéssemos viver a sua vida. Esse é o convite da graça. Vinde e arrazoemos. E depois o próprio Jesus nos diz: vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto o coral nos dirige a Deus nesse cântico, nessa oração, vamos nos recolher silenciosamente em contrição e refletir sobre o que temos feito, pensado, falado, orado, enquanto nos preparamos para esse momento da mesa do Senhor. Convidamos os presbíteros da igreja a virem à frente, a fim de servirmos o alimento de Deus ao rebanho de Deus que está aqui congregado. Como a palavra de Deus já nos falou nessa manhã, esse privilégio de participar dos sacramentos que Jesus instituiu. E aqui temos esses dois elementos do sacramento da ceia do Senhor.
todos aqueles que creem que já viram o Rei, como a mensagem nos falou, e que são seus discípulos, e estão em plena comunhão com os outros discípulos, formando a igreja, têm acesso a essa mesa. E através desses elementos, Deus nos abençoa, nos agracia, e assim é que devemos participar. Hoje nós vamos receber os 2 elementos nessa distribuição. Nós não vamos ter uma distribuição para cada elemento, nós vamos receber os 2 elementos juntos e aguardar para que possamos comer e beber juntos. Enquanto recebemos os elementos, nós vamos cantar o amor de Deus, com este hino: amor, e por amor desceste. Nós temos um elemento especial aqui para aqueles que têm intolerância ao glúten, e o presbítero Cícero vai distribuir esse elemento. Se alguém precisar participar especificamente desse elemento, é só fazer um sinal ao presbítero Cícero. Distribuir também, Ricardo, por favor.
Vamos todos nos colocar de pé, irmãos, e vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou em sua palavra, com o pão e o cálice na mão, tomar e comer, tomar e beber, fazendo isto em memória do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a consolação, a inspiração e a unção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de vós e sobre vós permaneça hoje e até a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Sente-se, por favor. Gostaríamos de saber se temos hoje de manhã conosco alguém que está nos visitando pela primeira vez. E se tivermos e pudesse colocar em pé um instante, por favor, você que nos visita. Gostaríamos de destacar a sua importante presença aqui. Bom, muito bem-vindos. Gostaríamos também de saber o nome de vocês. Edgar. Edgar é o avô da Débora, né? Isso. Bem-vindo, Edgar. Bem-vindo. Olha que lindo. Bem-vinda. Deus abençoe vocês. Grande alegria recebê-los aqui, junto com os outros queridos familiares aí. Ontem, aliás, na sexta e no sábado, ontem, a nossa igreja hospedou uma reunião do Presbitério de Campinas. Nós tivemos aqui a oportunidade de servir a Deus na sexta-noite, no sábado, durante o dia. E eu gostaria especialmente de agradecer a todas as pessoas da igreja que se consagraram para receber as igrejas e os pastores do presbitério que estiveram aqui reunidos. Foi muito trabalho, mas foi com alegria e com amor que cada pessoa que esteve aqui durante aquelas horas trabalhando para nós recebermos os nossos irmãos e as igrejas irmãs reunidas aqui para deliberarem sobre assuntos tão importantes como foram aqui deliberados. Então, obrigado a cada um de vocês que se desdobrou e se ofereceu para nos ajudar a hospedar o Presbitério de Campinas. Desde domingo passado, nós reiniciamos novos cursos de estudo da Bíblia aqui em nossa escola dominical. Então, nós temos um folheto falando das salas e dos cursos que estão sendo oferecidos. Ele está ali à disposição de cada um de nós no móvel de entrada, no hall de membros, no hall de entrada da igreja. E a igreja também está em processo para escolher oficiais, escolher diáconos. Então você encontra no boletim informação sobre isso e como você pode participar. E ali mesmo naquele móvel do hall de entrada você encontra o formulário, através do qual você pode indicar pessoas, membros da igreja, que estão qualificadas para essa eleição que nós teremos. E nós, por causa do horário, Donaldo, você pode, por favor, fazer o pós-lúdio, mas nós pastores já vamos nos dirigir à porta.